Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora a gente vai ver sobre múltiplos e divisores de um número. Tá? Então, múltiplos de um número. Um número natural é múltiplo de outro quando a sua divisão por esse outro número é exata, ou seja, quando o resto for zero. Então, por exemplo, 21 é múltiplo de 3 e de 7, pois 21 dividido por 3 é igual a 7. Ou 21 dividido por 7 é igual a 3. Então, definição de múltiplo. Múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. A palavrinha produto é a mesma coisa que conta de vezes, tá? Para quem esqueceu. Então, dessa forma, para se obter os múltiplos de um número, basta multiplicá-lo sucessivamente pelos termos da sequência natural dos números. Como essa sequência é limitada, conclui-se que todo número tem uma infinidade de múltiplos. Quando ele fala que a sequência natural dos números é, por exemplo, se eu quiser múltiplo de 3, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes infinito, tá? É por isso que é quantidade infinita. Então, excluindo o zero, o menor múltiplo de um número é o próprio número. Então, exemplos. Os múltiplos de 2 são, ó, percebam, ó, se eu quero múltiplo, eu coloco o M. Aqui dentro do parênteses, o número que eu quero, achar os múltiplos, e eu vou colocar. Então, ó, o zero vai ser múltiplo de todos. Aí, tirando o zero, ó, o próximo múltiplo é o 2. Aí, eu vou pegando a tabuada do 2, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Como não tem fim, eu coloco reticências. E os múltiplos de 5 são, eu coloco o M5 e vou à tabuada do 5. 0, 5, 10, 15, 20 e etc. E agora o divisor de um número natural. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Portanto, 12 é divisível por 1, ou seja, dá para dividir por 1. Dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Uma dica, tá? Para eu achar os números que são divisores, quando eu chegar na metade do número, quando ele for par, o próximo é ele mesmo, tá? Quer ver, ó? 36, olha só. Ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, 18. 18 é a metade de 36. O próximo, então, vai ser o 36. Todos esses números aqui é porque eu consigo dividir o 36. Aí, para isso, eu sempre tenho que lembrar dos critérios de divisibilidade que a gente viu, tá? Se vocês ficarem na dúvida, deixa as regrinhas no ladinho para facilitar vocês nesse tipo de conteúdo aqui, tá? Então, ó, próximo, 48 é divisível por 1, por 2. O 1 sempre vai ser, tá? O 2, lembram? Porque é par. O 3, porque 8, 9, 10, 11, 12. Somando 8 mais 4 dá 12, tá? E assim por diante, lembrando as regrinhas. O que não tiver regrinha, aí vocês vão dividindo para ver se o resto vai dar zero. Ó, chegou até o 24, ó. 24 é a metade de 48, então o próximo é o 48. Observações importantes. O menor divisor natural de um número é sempre o 1. E o maior divisor do número, o maior é o próprio número. Então, o menor vai ser sempre o 1 e o maior vai ser sempre o próprio número. O zero não é divisor de número nenhum, tá? E os divisores de um número formam um conjunto finito. É diferente dos múltiplos que a gente viu anteriormente, que é infinito. Os divisores têm uma quantidade limitada, tá? Meu Deus do céu.
Alguns números têm apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Esses números são chamados de primos. Observe os números primos de 1 a 100 destacados no crivo de Eratóstenes. Então, como é que ele fez assim? Ó? Primeiro, ó, ele pegou o 2, que é primo. Por que que é primo? Porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Aí, o que que fez? Tirou todos os pares. Porque quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par, né? Aí, tirou o 4, tirou o 6, tirou o 8, tirou o 10, todos os pares. Aí, depois, o próximo, 3. Ele é primo por quê? Porque só dá para dividir por 1 e por 3. Então, aí eu vou tirar todas as tabuadas de 3. Então, é 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Aí, eu já risquei o 4. O 5. O que é o 5 mesmo? Quando um número é divisível por 5, quando terminar em 0 ou em 5. Então, vou riscar todos os que terminado em 0 ou em 5. Esse e assim por diante, tá? Assim que ele foi vendo para achar os números primos. Por quê? Porque a característica dos números primos é que ele só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então, conjunto dos divisores de um número. Quais são os divisores de 6? Bom, 6 é divisível por 1, ou eu posso dizer que 1 é divisor de 6. 1 é que divide 6, tá? 6 é divisível por 2, ou eu posso dizer que 2 é divisor de 6. É a mesma coisa de falar, é o mesmo significado, só que a forma de dizer é diferente, tá? 6 é divisível por 3, ou 3 é divisor de 6. 6 é divisível por 6, ou 6 é divisor de 6. Então, os números 1, 2, 3 e 6 são os divisores de 6 e formam um conjunto indicado por... Lembra que os múltiplos eram o M? Agora, os divisores eu vou colocar aqui, é o D, e o númerozinho pequeno é o número que eu quero os divisores. E aqui dentro eu vou colocar os divisores, tá? São os números que, a hora que eu dividir por 6, vai dar resto zero. Então, agora, qual é a diferença dos números primos e compostos, então? Bom, vamos determinar o conjunto dos divisores de alguns números. Divisores de 2, 1 e 2. O de 3, 1 e 3. O de 5, 1 e 5. Olha só, o que vocês estão notando de diferente, ó? Ou de igual, né? Divisores, 1 de 7, 1 e 7. E divisor de 13, 1 e 13. Qual é a característica deles? É que são números primos. Por que que são números primos? Porque ele possui apenas dois divisores. A unidade, que é 1, ou não, e ele mesmo. Então, todos esses aqui são números primos, tá? Aqui, ó, todos esses aqui são números primos. E agora, divisor de 4. Além do 1 e o 4, eu tenho 2. Divisor de 6. Além do 1 e do 6, eu tenho o 2 e o 3. Divisor de 9. Além do 1 e do 9, eu tenho o 3. Divisor de 10. Além do 1 e do 10, eu tenho o 2 e o 5. Então, percebam, ó, primo ele não é. Ele é o quê? Ele é composto. Por quê? O número composto tem mais do que dois divisores. Tá? Então, convém lembrar que o número 1 não é nem primo nem composto, pois ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, tá? Então, ele não se enquadra nem em número primo, porque primo precisa ter dois divisores, que é ele mesmo e um. E também não é composto, porque ele não possui mais do que dois divisores, ele possui apenas um, tá? Como reconhecer se um número é primo? Então, dividimos um número dado sucessivamente pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Esses números, gente, tá?
na prática, é bom a gente dar uma decorada, tá? Uma memorizada, certo? Porque são números que a gente usa direto, tá? Só que só não pode esquecer da definição dele, que é número. Todos esses têm como características dois divisores, né? Ou ele mesmo. Então, olha só. Até que, então, vamos dividir o número dado por esses números primos. Até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Se a divisão não for exata, o número é primo. Então, por exemplo, aqui. Oh, meu Deus do céu, essa minha caneta. Verificar se o número 163 é primo. Porque eu não... Puxa vida, esse meu mouse. Desculpa aí, gente. Ó, então, porque eu não vou ficar escrevendo todos os números primos até chegar ao 163, né? Tem que ter um outro jeito. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar. Ele é divisível por 2? Não, porque não é par. Ele é divisível por 3? Vamos ver. 6 mais 3, 7, 8, 9, 1, 10. 10 está na tábua do 3? Não. Ele é divisível por 5? Não, porque não termina em 0 nem em 5. E agora, por 7, por 11 ou por 13? O que eu vou fazer? Bom, eu vou dividir aqui, ó, 163 dividido por 7. Fiz a continha e sobrou 2 de resto, né? Aí, o que que acontece? Esse número é maior do que esse aqui. Então, esse aqui não serve. Pego agora, divido pelo próximo número primo, que é o 11. Dividi até dar o resto que não dá mais para dividir. Sobrou 14, só que esse 14 ainda é maior do que 11. Eu vou fazer até esse aqui for maior do que o quociente, tá? Quando esse número aqui, ó, seja menor do que, olha aqui, ó, até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Então, esse aqui, ó, é menor do que esse, que é 13. Então, significa o quê? Que não adianta eu ficar fazendo mais divisões. Eu já sei que o quê? Que esse número, nenhuma dessas divisões deram exata, então ele é primo. Tá? Então, ó, qual é a estratégia? Eu vou dividindo, quando for um número grande que eu perguntar, vocês vão dividindo por números primos, tá? Alguns a gente já sabe pelos critérios, que né, sem fazer continha. E as que tiverem que fazer conta, vocês vão ter que fazer até esse número que tá aqui, que é o quociente, for menor ou igual que o divisor, que é esse aqui. Quando isso acontecer e o resto não der zero em nenhum dos casos, significa que esse número que a gente testou é primo, tá? Então, isso é tudo, gente. Fiquem bem e até a próxima. Tchauzinho!